Bom, galera, tudo bom? Nós vamos continuar a nossa aula agora falando um pouquinho sobre leitura de imagem. Existem inúmeras metodologias que podem ser usadas para a leitura de imagem. Nós vamos usar uma metodologia que quem usa é o professor Boris Kossoi. É uma metodologia não tão avançada, é uma metodologia relativamente simples, mas muito boa para abrir a mente para analisar as imagens. Essa metodologia ela serve tanto para você compreender um pouco melhor as imagens, quanto também para você produzir melhor as suas imagens. Essa metodologia ela é basicamente dividida em dois conceitos, o conceito de iconologia e o conceito de iconografia. Mas então, o que significa iconologia e iconografia? Ícone é uma palavra de origem grega que significa imagem. Logia, também de origem grega, significa conhecimento e grafia significa escrita. Vamos começar com os aspectos iconográficos da imagem. Iconografia são todos os elementos objetivos que você pode ler na imagem. Todas as características da linguagem fotográfica, a cor, a composição, os planos, o enquadramento, tudo isso que está claro, nítido e literal são os aspectos iconográficos. Por exemplo, nós temos aqui um animal, um rinoceronte, ele está deitado, não dá para saber exatamente se ele está morto, se ele está desmaiado, mas ele está com algum problema, com alguma coisa assim. Ele está num canto, deitado num chão de barro, um lugar sujo, um lugar abandonado, ele está marcado. Notoriamente, objetivamente, a gente pode ver que ele sofreu algum tipo de maltrato, né? Essas são características objetivas na imagem. Olhem a questão da cor. O cinza, mesmo o vermelho lá atrás, tem um tom morto. O conjunto das características presentes na imagem dão um tom mais lúgubre, um tom mais de tristeza, situando com a forma como o rinoceronte, o objeto em questão, também está. O enquadramento da foto e concomitante isso, o plano, é um enquadramento próximo do objeto, um plano inteiro, que tem o objetivo de mostrar as características do animal no seu sentido inteiro. Tem uma pintura ali na barriga, tem algumas marcas e tudo mais. Então, objetivamente, iconograficamente, a gente consegue levantar esses elementos dessa imagem em questão. E o que são os aspectos iconológicos? Bem, a iconologia diz respeito aos aspectos subjetivos da imagem. Tudo que pode estar subentendido ou dentro de um contexto maior. A iconologia diz respeito ao que pode ser interpretado da imagem. Por exemplo, não há nada objetivo nessa imagem que fale que o rinoceronte branco, a espécie em questão, é uma espécie ameaçada de extinção, mas o contexto nos leva a compreender isso. O chifre do rinoceronte, algumas partes são vendidas no mercado negro, tem um preço muito alto por eles. Então, iconologicamente, nós podemos avaliar e pensar que esse rinoceronte está morto, está desmaiado, justamente porque ele está sendo traficado, ele está sendo vendido, ele está sendo morto para alimentar um mercado comum em algumas regiões, principalmente da savana africana em certos países. Nada disso está literal na imagem, mas um pouco de contexto nos faz perceber um pouco mais isso. O seu rosto coberto, por exemplo, serve para que ele fique mais calmo, para que ele não saiba onde ele está, e isso facilita para deixar o rinoceronte, para deixar o animal mais quieto, para que se haja contra ele, para que se faça, seja lá o que for feito contra ele. Então, os aspectos iconológicos, eles estão no nível do contexto, no nível da subjetividade, sem você se distanciar muito dos aspectos que você pode compreender na imagem. Iconografia e iconologia, eles estão intimamente ligados, certo? Tanto os aspectos objetivos quanto os aspectos subjetivos, eles têm que ser complementares, e esse conjunto da soma dos dois e o resultado de ambos será a leitura da determinada imagem.
Para perceber se a leitura da nossa imagem foi correta, eu vou ler aqui a descrição da imagem. Um jovem rinoceronte branco do sul, drogado e com olhos vendados, está prestes a ser solto para a proteção de caçadores ilegais. Os rinocerontes brancos do sul são classificados como quase ameaçados. O chifre de rinoceronte é muito apreciado, especialmente no Vietnã e na China, por suas propriedades medicinais e, em alguns lugares, é usado como droga recreativa. Os chifres podem custar entre 20 mil e 50 mil euros por quilograma. A caça furtiva na África do Sul aumentou de 13 rinocerontes por ano em 2007 para um pico de 1.215 em 2014. Vejam só como a leitura objetiva da imagem e a leitura subjetiva nos levou de fato a compreender um pouco o contexto dessa imagem, a lê-la e perceber certas nuances, né? É claro que algumas questões mais específicas, como o que eu acabei de ler, só vão ficar claras quando você conhecer de fato a imagem. Mas a leitura de iconologia, de iconografia, objetiva e subjetiva, consegue nos dar muitas informações. Então, para a próxima imagem. Nós temos aqui uma espécie de protesto, tem bastante fogo, tem pessoas relativamente protegidas de capacete e tudo mais. O plano da fotografia é um plano geral, né? É um plano que identifica bem as pessoas, os indivíduos, de forma inteira, mas relaciona principalmente a atividade deles dentro de um cenário, dentro do cenário do protesto, tem fogo e tudo mais. As cores são bem interessantes porque fazem um contraste com a sujeira, com as cores da ruína, com as cores das coisas destruídas, mas principalmente com a cor desse fogo aí no meio. Ao que parece, o fogo vindo de uma motocicleta jogada ao chão que pode ter explodido e que está respingando, está pegando nas pessoas aí. Então a gente tem aqui características objetivas, né, da linguagem fotográfica do plano geral nesse protesto que indica problemas, que indica uma apreensão e tudo mais. No plano iconológico, no plano subjetivo, nós podemos situar que nós sabemos os problemas por qual passam os lugares, passam os países e tudo mais. Esse aqui é um protesto na Venezuela, então as questões, as tensões lá são muito fortes, levam a protestos, levaram muitas vezes a protestos violentos, e essa relação do contexto confirma o que nós estamos vendo de objetivo, do fogo, da explosão e tudo mais. Fazendo essa leitura mais rápida, então, o que nós temos é justamente um protesto que chegou a um nível um pouquinho mais complexo, um pouco mais difícil, onde a gente tem cidadãos correndo riscos, né? Esse cidadão provavelmente saiu com alguma queimadura e tudo mais. Embora haja alguma proteção como capacete, mas eles estão de bermuda, estão de tênis, e tudo isso pode causar muitos problemas a eles. Bem, agora eu vou deixar para vocês duas imagens que serão o foco da nossa atividade, que nós vamos conversar depois pela nossa interação ao vivo e também vamos fazer a discussão por meio do nosso Google Classroom. A primeira que vocês estão vendo é uma fotografia do Jéssico Denzel, que ficou em primeiro lugar no WordPress Photo, o prêmio que nós conversamos já em outros momentos, em 2018. É uma fotografia na Nigéria, e aí o trabalho de vocês vai ser analisar essa foto nos aspectos iconológicos e iconográficos para que a gente possa conversar online, conversar depois pelo Google Classroom. A segunda imagem que eu vou deixar para vocês analisarem é essa fotografia do Francis Perez, que concorreu ao WordPress Photo de 2017 na categoria Natureza. Então, vocês vão escolher uma das duas fotos, a foto que vocês preferirem, para que nós façamos a discussão online, pela interação, e depois pelo Google Classroom. No Google Classroom, a postagem de vocês vai contar nota, certo? Então, a nossa nota vai ser avaliada com base no debate, na análise, na descrição postada no Google Classroom, o qual eu estou deixando para vocês nesse momento o código para a gente dar uma olhada.
Tá certo, galera? Até a próxima!